Começa agora o Medcast, o podcast do profissãomédica.com, sua escola médica online. O Medcast é um conteúdo exclusivamente voltado para médicos e estudantes de medicina interessados em atenção primária à saúde. É produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Ribeiro Maranhão, o Bob. Olá, amigos do Medcast, aqui quem fala com vocês é Bob novamente. E mais essa entrevista que nós vamos fazer hoje com a professora Márcia Machado. Ela é pró-reitora de extensão da Universidade Federal do Ceará e muito ainda dentro do link que nós tentamos fazer aí a partir do fórum da primeira entrevista que nós fizemos com a doutora Roberta a respeito da epidemia de chikungunya. E aí eu vou pedir para que a professora Márcia se apresente, né, e já comece aqui a nossa entrevista, a nossa conversa, o nosso bate-papo a respeito de como a universidade, né, a Universidade Federal do Ceará especificamente, mas como a universidade dentro de um contexto maior, ela pode estar junto dentro desse combate à epidemia de chikungunya, mas para muito além disso, para o combate ao vetor, que é o nosso grande inimigo aí, o Aedes aegypti. É um prazer muito grande, assim, na minha formação eu sou enfermeira, sanitarista, né, com doutorado e pós-doutorado na área de saúde pública, e é muito importante a gente estar discutindo essa temática, inclusive como um ponto que é hoje da Universidade Federal do Ceará, trabalhado de uma forma muito mais profunda num comitê que foi instituído aqui pela Pró-Reitoria de Extensão para a gente discutir esse tema que é um problema realmente de saúde coletiva, que todos têm que ter um envolvimento, né, desde o poder público, as universidades, escolas e a comunidade em geral. E a Universidade Federal do Ceará, como uma entidade pública, ela, inclusive com 60 anos de fundação, já tem uma expertise acumulada, né, principalmente em pesquisas em todas as áreas do conhecimento, estudando, né, o mosquito Aedes aegypti, que vem cada vez mais desafiando a ciência, né? E quando você tem um problema como esse, nós pensamos como nós podemos fazer um trabalho a curto, médio e longo prazo, porque a epidemia está aí localizada, né, disseminada em todo o Brasil, deixando pessoas sequeladas, pessoas que não vão para a universidade porque não têm condições de locomoção, não vão ao seu trabalho. Então nós criamos há um ano atrás um comitê com 12 profissionais de diferentes áreas, não somente da clínica, mas da saúde pública, educação, psicologia, né, envolvendo a geografia, geologia também. E esse comitê, ele começou a pensar em algumas estratégias que elas pudessem ser executadas a curtíssimo prazo, já que o problema está instalado, e nós passamos a trabalhar como consultores, principalmente no estado e no município de Fortaleza, né, toda a expertise que é acumulada com professores de diferentes áreas. Nós criamos um site que está sendo modelo, inclusive, para outras universidades, que é o www.aedes.fc.br, que ele toda semana a gente alimenta com novas informações e trouxemos o setor de comunicação da universidade com pessoas que conhecem como chegar a mensagem também à população. Então nós temos nesse site um PowerPoint, não é uma aula, mas uma orientação que qualquer pessoa que queira falar no seu local de trabalho ou no condomínio, né, ou mesmo das próprias universidades, já tem um PowerPoint pronto explicando, né, desde quando o mosquito ele de repente começa a proliferar, quais são as medidas preventivas que a gente pode fazer. Então está disponível gratuitamente. Fizemos um levantamento de quais as dissertações e teses que já foram produzidas com o tema na UFC. Então tem disponível 54 dissertações e teses em PDF que qualquer pessoa pode acessar, e também temos algumas informações e
dando a oportunidade às pessoas a dialogar. Você pode mandar uma mensagem se tiver alguma dúvida. Algumas pessoas solicitam professores da universidade para poder fazer palestras, né, tanto nas escolas como também em algumas instituições. Então esse site ele realmente é muito interessante porque é uma forma de comunicação aberta, né, que nós temos. E a outra preocupação que nós tivemos é com a universidade. Nós temos hoje uma comunidade em torno de 50 mil pessoas, né, nos 4 campos e aqui em Fortaleza. E muitas vezes a própria universidade ela não preserva o seu ambiente para evitar, né, que o mosquito ele vá se proliferando. Então nós fizemos um estudo, uma observação rápida, né, dos locais. Então vimos que às vezes lixos eram colocados, a pessoa sai de uma cantina e já vai jogando lixo, deixando tampinhas de garrafas expostas, né, e chove, calhas que às vezes não eram limpas. Então nós estamos ainda fazendo um trabalho tanto na parte visual, né, distribuindo marcadores de livros, né, estamos colocando cartazes e fizemos várias palestras, inclusive com apoio de professores do Departamento de Saúde Coletiva e também do Departamento de Clínica Médica, com funcionários terceirizados que trabalham na limpeza, né? E depois disseminamos isso para os estudantes e professores. E quando, no início do ano, nós recebemos 650 bolsistas da extensão e mais 300 da praia que estão acompanhando os projetos de extensão, então nós pensamos que era importantíssimo a gente convocar esses alunos para que eles formassem uma brigada, né, junto à comunidade externa, já que todos esses projetos eles dialogam diretamente com as pessoas da comunidade, seja aqui em Fortaleza, seja em praticamente todos os 184 municípios do estado. E nós fizemos uma sensibilização, né, e apontando formas criativas de como eles, por exemplo, um estudante de biologia, de medicina, de enfermagem, da educação e outras, comunicação, como é que eles podem, dentro do seu projeto, apontar esse tema na sua comunidade, né? Porque praticamente eles estão envolvidos em todos os bairros aqui da cidade. E isso foi muito interessante, porque alguns alunos, a gente fez depois tipo um grupo focal com eles, né, para perguntar o que eles achavam, e eles, puxa vida, nós estamos agora vendo a responsabilidade que nós temos como indivíduo, né? Primeiro nós temos que nos conscientizar de que esse problema está na nossa casa e a gente precisa primeiro, né, rever o nosso papel enquanto cidadão e depois começar a fazer um trabalho nas comunidades. Então nós estamos acompanhando alguns projetos, tivemos reuniões também essa semana com professores que trabalham na área de gestão ambiental, principalmente focado ali no campus do PC. Eles estão muito preocupados com lixo, falta de saneamento na redondeza. Então é um trabalho que a gente está primeiro fazendo uma territorialização para ver quais são os pontos, né, os focos, para que a gente possa ver como articular, inclusive com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado e do município, uma parceria com a universidade para a gente desenvolver projetos, né, educativos nesse período agora a médio e longo prazo, já prevendo, né, a questão sazonal no começo do ano, quando começam as chuvas, para evitar que a gente tenha esse problema como nós estamos tendo agora. E inclusive assim, uma coisa que eu achei muito interessante, que no aplicativo você tem essa oportunidade de você formar meio que uma comunidade, você vai agregando novas pessoas nessa perspectiva das brigadas, né? E que você não obrigatoriamente tem que restringir isso ao seu ambiente de trabalho, né? Então a senhora comentou aí a questão de você poder fazer isso num condomínio, numa escola, né? Então os alunos de repente estarem trabalhando essa realidade. E assim, o que dialoga muito com dois conceitos que a gente vê muito destacados dentro da área da saúde, né? Que é o conceito ampliado de saúde, que aí envolve tanto a questão do meio ambiente, como envolve a questão da educação, do saneamento básico. Então, isso também é uma pauta, né, que é geradora de reflexões, é geradora de como a gente pensa a saúde para além da questão da medicalização. E para fazer esse destaque de que não adianta apenas nós estarmos atendendo aos pacientes que já foram vitimados pelas doenças, né, pela chikungunya, pela dengue,
porque é uma questão de tempo até que venham novos pacientes e novos pacientes. Então, nós não temos uma temporalidade para dizer quando isso vai ter um fim. A ação efetiva que é possível de ser feita dentro do campo da saúde, de fato, é o combate ao mosquito, é a eliminação desse vetor, pois só assim nós realmente teremos, acredito, um impacto, né? E assim, dentro desse contexto, né, que eu trago assim, muitos dos nossos ouvintes, porque dentro do nosso canal a gente discute muitas questões clínicas, né? E muitas vezes, até pelo próprio peso que a formação, né, o foco do nosso canal é muito o estudante de medicina e o médico recém-formado, mas é um canal aberto, né? Mas esse peso que nós damos demais em cima da clínica termina meio que restringindo ou desmerecendo ou não dando a verdadeira importância que nós deveríamos dar ao planejamento das ações, né, a epidemiologia, a você identificar, fazer um diagnóstico de saúde da comunidade que vai para muito além do profissional de saúde em si. Não é o médico exclusivamente que tem que fazer isso, não é o enfermeiro exclusivamente que tem que fazer isso, mas através de uma política de educação em saúde, que eu acho que dentro do contexto da universidade, a extensão, ela se encaixa muito perfeitamente, né, nesse campo. Ela pode ser transformadora da sociedade, né? E aí temos, de fato, pessoas agindo no sentido de, tanto no caso específico do Aedes aegypti, eliminar esse vetor, mas de que isso fomente discussões maiores, como é que nós entendemos a dinâmica do lixo dentro da nossa sociedade, como é que nós interpretamos, por exemplo, lixões a céu aberto, que tem em grandes metrópoles, né? E aí o debate todo que tem e que é necessário e iminente, o debate sobre o meio ambiente, né? Olha, isso que você está trazendo é super importante, foi um foco que a gente discutiu muito no início, porque a maioria de profissionais da área de saúde, mas a gente tem que ter sempre essa visão mais ampliada, né? Quando você trabalha um tema que envolve questões muito complexas. Então foi muito rico, porque, por exemplo, nós temos professores, como vocês já entrevistaram, o professor Ivo Castelo Branco, o professor Luciano, que são pessoas que trabalham muito na área de pesquisa, e quando a gente começou a trabalhar, nós vimos a necessidade, porque eles tinham ideias muito criativas, isso que você colocou do Aedes em Foco. Temos hoje também um jogo eletrônico, que está sendo, inclusive, segunda-feira nós vamos lançar isso na campanha que vai ter do Estado, né? Vai ser no centro de eventos, para você usar em todas as escolas públicas e privadas do Estado, envolvendo jovens, né, crianças, uma revistinha também educativa. E eles tinham essa ideia, mas como é que a gente vai disseminar isso? E aí nós potencializamos trazendo a equipe da UFC Virtual, o professor Henrique, né, que está muito envolvido, que sabe como mexer essa coisa de utilizar esse meio eletrônico, né, as redes sociais. Trouxemos o pessoal da comunicação, que começou a focar e estudar especificamente temas da saúde, que eles normalmente não vivenciam. O pessoal do cinema, porque tem que fazer alguns vídeos, né? Engenharia ambiental, quer dizer, é um leque muito aberto onde você traz saberes para trabalhar de uma forma complementar. E isso é que eu acho que é a riqueza de um trabalho como esse, né? Da gente não ter ideia que isso é só um problema de saúde, que é só um problema onde a educação está envolvida. Nós temos que ampliar. Então, isso eu acho que é um aprendizado que a gente está tendo nesse 1 ano de trabalho numa equipe multidisciplinar, multiprofissional, porque com isso a gente está abrindo muitas frentes de formas de você trabalhar a educação em saúde, trabalhar a questão da prevenção. E o que é mais importante também, como a Universidade Federal do Ceará ela tem campos instalados, né, outros campos, né, lá no interior, nós também estamos envolvendo, não está localizado somente em Fortaleza. Nós temos uma rádio universitária que tem dado muita força, nós temos vários projetos de extensão que trabalham com audiência muito frequente, né? Então isso é algo também que a gente tem buscado disseminar. E essa parceria também que a gente tem que ter com o poder público, né? Com o governo do estado, com a prefeitura municipal. Nós já fomos convocados em várias reuniões, estamos dando ideias até pelo acúmulo de pesquisas e experiências que a gente tem tido, né? Muitas vezes a população
começa a querer só recriminar o poder público, né? Porque cadê o fumacê? E aí a gente aponta algumas pesquisas que já mostraram que não é eficaz, não tem mais eficácia, né? Que é importante, tem outras formas da gente trabalhar, né? A questão do combate do mosquito. Então eu acredito que esse é um papel que todas as universidades, sejam elas públicas ou privadas, elas têm que estar num momento como esse, né? Todo mundo integrado, trazendo sugestões, porque isso é muito importante. E eu acredito que o processo educativo, ele não consegue ter resultados a muito curto prazo, né? Isso a gente tem que ter, é coisa que você tem que fazer campanhas permanentes, orientações, porque nesse momento eu acredito que está começando a ter uma participação maior da população, porque é difícil você ter uma pessoa, um cearense hoje, eu digo isso porque nós estamos aqui no Ceará, mas também no Brasil inteiro, que não conheça ou não tem uma pessoa na família que está acometida de dengue, zika ou chikungunya. E isso eu acredito que as pessoas começaram a despertar. Puxa vida, há 2, 3 anos atrás nós tivemos aí a questão da epidemia do Zika vírus, né? Que nós tivemos uma participação muito efetiva. Hoje, 19 municípios do interior do estado do Ceará têm um núcleo de estimulação precoce, que é tipo uma disseminação do que é o NUTEP hoje, que já tem 25 anos, mais de 25 anos de fundação, que treinou 180 profissionais do interior, porque nós começamos a perceber que muitas mulheres vinham toda semana do interior do estado para ser atendida aqui. Quer dizer, quando você poderia utilizar hoje as unidades, né, de policlínicas que tem nos municípios do interior e descentralizar. Então foi um trabalho que a Secretaria Estadual do Ceará, né, com o secretário, junto com a primeira-dama, que se envolveu muito nesse papel de como minimizar os problemas das mulheres e crianças e a família que estavam vindo do interior. Então, hoje, nós temos uma referência nacional, que são os 19 centros que estão atendendo, e nós estamos estudando, inclusive, essas crianças acompanhando. Né? Então, assim, gente, é muito importante, eu acho que todas essas informações, e a grande ideia com essas entrevistas é que nós possamos despertar, né, em vocês, nossos ouvintes, que possam estar disseminando essas informações, né? Procurem esse acesso. A página da Pró-Reitoria de Extensão, ela é pública, né? Ela está aberta, inclusive em termos de contato, né? Existe uma equipe que pode fazer auxílio caso você tenha um vínculo com a universidade ou com a Secretaria Municipal de Saúde do município onde você trabalha, e que você realmente tenha interesse, que você enxergue realmente essa demanda, né, que é uma demanda, eu acho que em todos os locais hoje no Brasil, de combate mesmo a esse mosquito. Né? Muitas vezes eu já participei de alguns momentos em que alguns palestrantes disseram que hoje é impossível você eliminar esse mosquito. Eu acho que não existe nada impossível, né? Então, se você consegue, o professor Ivo até falou isso na entrevista, se você consegue eliminar as baratas, as formigas, os ratos da sua casa, do seu condomínio, por que você não consegue eliminar o mosquito? Né? Então, não é uma tarefa fácil. Mexe muito com mudanças de atitude, né? Comportamento não é uma coisa fácil. Exato. Mas também não é algo impossível. Não. Né? E é dentro dessas possibilidades que eu acho que nós realmente vamos conseguir traçar ações efetivas, né, para evitar novos casos, e dizer que também não adianta cruzar os braços e dizer tá tudo perdido, tá todo mundo contaminado pela chikungunya mesmo, não tem mais o que fazer, porque como a senhora mesmo, a gente estava conversando aqui antes da entrevista, o Aedes aegypti é um mosquito altamente versátil, né, e existem N outras doenças que ele tem o potencial de transmitir, e que se a gente realmente não conseguir combater esse mosquito, é questão de tempo até que a nossa população seja vitimada por outras e outras doenças, né? Que hoje, dentro de uma perspectiva, né, de comunicação, de interação que nós temos com todas as regiões do mundo, não é de maneira nenhuma impossível, aí realmente não é impossível, que outras doenças, né, possam realmente virem a acometer o nosso território brasileiro. E isso é importante a gente também deixar claro
tem que haver definições de gestão pública, né? No caso aqui, o reitor da Universidade Federal do Ceará, doutor Henri, ele acolheu assim, essa proposta da gente realmente fazer um trabalho comunitário, né, dentro da universidade para poder ajudar a nossa população. E do mesmo jeito, prefeitos têm que ter um envolvimento de secretários, né, de todas as áreas, para que a gente possa realmente combater esse mosquito que é desafiador, né? Nós estamos vivendo um momento muito complicado porque às vezes faltam recursos, né? Você tem boas ideias, mas o recurso é limitado, então é hora de você também usar a criatividade. Isso, aplicar o recurso que você tem da melhor maneira possível. Da melhor forma possível. Então, por isso que é importante a gente saber quais são medidas que são realmente eficazes, que são efetivas, para que a gente não esteja desperdiçando também um recurso público, né? Pouco recurso. Pouco, né? Então, a universidade, assim, a gente se coloca à disposição, mais uma vez, visitem o site www.aedes.ufc.br e colaborem também, mandem sugestões para que a gente possa ver como nós vamos poder ajudar. Perfeito. Pois, muito obrigado pelo seu tempo, professora. Então, realmente tentar divulgar o máximo possível. E aí, para isso, nós pedimos também a ajuda, né, dos nossos ouvintes para que colaborem, né, multipliquem essa informação para todos aqueles que você entende como mobilizados, né? E não só, como a gente discutiu aqui, não só profissionais específicos da área da saúde, né, mas profissionais de todas as áreas, né, dentro da universidade. Todo o contexto de extensão, como a professora falou, está envolvido, né? Então, independente do curso que você esteja, se você tem uma atuação comunitária, ou seja, se você tem um projeto de extensão, então é válido, né, essa ação. E agradecer, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela oportunidade também. Você ouviu mais um episódio do Medcast, um oferecimento profissionmedica.com.